A todos, um feliz sábado. Bom dia também àqueles que nos acompanham de casa através do Facebook e do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Que alegria, né? A gente poder mais um sábado estar na presença de Deus. E eu convido a todos a cantar agora o nosso primeiro louvor, declarando para Ele que Ele é o Deus das nossas vidas. Eu convido a todos a cantar com muita alegria no coração: Tu és o meu Deus.
dia, igreja. Feliz sábado a todos. Agora convido a todos a ficarem de pé para louvarmos Mansão sobre o Monte. Aqueles que puderem, por favor. Todos agora a orar. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos em sua presença. Pai, abençoe aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os motivos. Abençoe aqueles que estão em casa nos acompanhando. Abençoe também, Senhor, os desejos dos nossos corações que o Senhor conhece. Que a tua vontade se realize em nossas vidas. Pai, fique conosco durante essa programação, que toda a honra e toda a glória seja diretamente a ti e que possa te agradar, Pai. Perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não desanimamos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Conseguirá, não cabe em mim, em dois ou três mundos, infinito e singular, não dá pra aprisionar, a palavra tem a força que, em sua excelência e seguridade, aquele que a permitir. Cristo, não consigo ver mais além disso, nego-me a ceder, sem que a tua graça é maior que
tudo que acontece a mim, para com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver mais além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada Deus. Somos abatidos, mas não destruídos, ainda boa obra eu sei. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados, glória ilumina sua cruz. Esperança irrompe no sangue de Jesus. Não consigo ver. Cristo, não consigo ver mais além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada Deus. Meu Senhor não dava pra alguém prever. O inocente morre pro culpado ter vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior favor. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Gosto muito do meu papai. Fico triste quando ele sai. Quando ele volta, eu fico contente, porque ele gosta muito da gente. Olá, crianças! Um feliz sábado para vocês! Olá, papais presentes! Um feliz sábado para vocês também! Hoje é um sábado muito especial porque, além de ser o primeiro sábado do mês de agosto, é um sábado também o quê, Eloá? É o sábado do Dia dos Pais. É isso aí, o sábado do Dia dos Pais. E por isso que nós estamos de gravatinha para homenagearmos todos os pais e todos os pais que assistirem esse vídeo. E é um sábado muito legal porque também hoje a gente vai ouvir uma história muito interessante de um papai chamado Zacarias. E esse homem, ele era sacerdote no templo. E certo dia, quando ele estava lá no templo, sabe o que aconteceu, crianças? O que aconteceu, tia Mone? Tô curiosa. Que um anjo apareceu para ele, o anjo Gabriel, e ele deu algumas instruções muito especiais. Qual foi a instrução, tia Mone? A instrução era que Zacarias seria pai. Ah, que legal! É, mas ele não acreditou. Como assim, tia Mone? Ele não acreditou. Por que não acreditou? Ele não acreditou porque ele já era velho, já estava na idade de ser vovô, mas ele ainda não era papai. Então o anjo falou para ele, você vai ser pai. Isso foi bom, não foi?
Mas como ele não acreditou, o anjo falou assim, olha, para você confirmar o que eu estou falando, você vai ficar agora sem falar até o nascimento do bebê. Ah, que coisa, tia Mônica, levou castigo, é? Mais ou menos, ele levou um castiguinho. Mas assim, foi interessante porque o anjo, além de tudo, ele disse para Zacarias exatamente o jeito que ele deveria de educar esse filho, porque Deus tinha propósito para esse filho que viria. Inclusive, ele falou que esse filho deveria de comer, o que ele deveria de beber, e também ele falou qual deveria de ser o nome daquele filho. E qual é o nome, tia Mônica? Espera só um pouquinho, nós já vamos para essa parte do nome. Olha só, crianças, durante o período em que a sua esposa Isabel estava na gestação, o Zacarias ficou mudo. Exatamente, ele não conseguia falar, tudo ele escrevia. Mas aí aconteceu que quando o filhinho nasceu, depois de 8 dias, a gente já falou sobre isso aqui uma vez numa outra história, a criança naquele tempo era apresentada no templo. Então Zacarias e Isabel foram para o templo para apresentar aquele nenê. E quando as pessoas começaram a perguntar como seria o nome do bebê, geralmente era o pai que dizia qual era o nome do bebê, mas Zacarias estava mudo, né? Então ele não conseguia falar. Exatamente, então a Isabel falou, olha, o nome do nosso bebê, conforme a orientação de Deus, vai ser João. Ai, que nome bonito! É um nome bonito, só que ninguém dos parentes de Zacarias ou Isabel tinham o nome de João. E o que tem isso a ver? Naquele tempo tinha muito a ver, porque os nomes das crianças, eles tinham que ter a ver com algum nome de um avô, de um bisavô ou do próprio pai. Interessante isso. Pois é. E aí, quando Isabel falou que o nome seria João, as pessoas não acreditaram. Então, o Zacarias pediu uma tabuinha, que era onde ele escrevia, e naquela tabuinha ele escreveu que o nome da criança seria João. E exatamente naquele momento que ele escreveu que o nome seria João, sabe o que aconteceu, crianças? Não, eu não sei. Eu também não sei não, tia Mônica. Ele voltou a falar. Ah, que beleza! Voltou a falar, é? Ele voltou a falar. E ele disse, realmente, Deus me mostrou que o nome dele deve ser João. E exatamente como Deus tinha planejado, o papai Zacarias e a mamãe Isabel educaram essa criança. E essa criança foi crescendo e ela realmente cumpriu os propósitos de Deus na vida dela. João foi um homem que abriu o caminho para quando Jesus viesse a essa terra. E ele foi mostrando para as pessoas que viria um Salvador. Então ele cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Que legal, tia Mônica, isso! Achei maravilhosa essa história. Mas o mais maravilhoso é o seguinte, papais que estão aqui me ouvindo nesse momento. Você sabe que todos nós que somos pais e mães, Deus tem propósito para a vida dos nossos filhos. E assim como Zacarias e Isabel cumpriram o propósito de Deus em educar o seu filho João para ser realmente alguém que Deus gostaria que fosse, nós também como pais devemos fazer isso. E principalmente você, pai. Você é o sacerdote do lar. Você é a pessoa responsável pela parte espiritual da sua casa. Então, se você ainda não tem esse papel na sua casa, assuma esse papel, porque esse papel é seu. Deus preparou os pais para serem alguém muito especial nas vidas dos filhos. Mas Satanás tem feito umas coisas muito ruins, que tem feito muito papai deixar para lá os filhinhos, né? Exatamente. Então, o nosso convite é que vocês realmente sejam pais segundo o coração de Deus. E coloquem na vida dos filhos o propósito de Deus e a identidade de Deus. Isso mesmo, Eloá. Muito obrigada. Tem um detalhe muito importante. Qual é o detalhe? O detalhe é que assim como o papai foi colocado na vida dos filhos para colocar um propósito de Deus na vida dos filhos e a identidade de Deus, os filhos, eles devem honrar o pai, a mãe e serem obedientes. Sabia que tinha alguma coisa a ver com a gente, né? Com certeza. Os filhos precisam honrar o pai e a mãe. E é por isso que o verso de hoje diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, agora feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigada pelos pais. Muito obrigada por essas pessoas que o Senhor colocou na vida da gente para que fossem exemplo, pessoas com caráter, pessoas que mostram pra gente o caminho que a gente deve seguir. Ajude cada pai aqui que está nos ouvindo, também ajude cada filho a ser obediente, a honrar o papai e a mamãe. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém! Amém! Então, a gente vai agora dar um tchau para vocês e um feliz sábado. E também um feliz Dia dos Pais para todos. Provai e vede. História de hoje:
surpreendido pela paixão. Jorge Adrian Eustáquio Medina é um empresário comerciante de sucesso que se dedica à venda de produtos de necessidade básica. Jorge é um rapaz muito alegre. Gosta de se aventurar nas boas oportunidades que a vida possa lhe brindar, especialmente tratando-se de uma boa jovem. Certa manhã, sua mãe e sua irmã, Maria Medina, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Porvenir, fizeram um convite especial para o Jorge. Filho, vamos à igreja. Vai ter uma reunião no grupo pequeno. Vamos para assim aprender mais de Deus e estar mais perto dele. Vocês sabem que eu não gosto de igreja. Eu gosto da minha música, de dançar. Quem sabe um dia, mas por hora não. Talvez depois. Quando o primo dele soube o que tinha acontecido com o convite, ele tentou convidá-lo mais uma vez, mas dessa vez por um motivo diferente. Eu soube que a sua mãe e a sua irmã te convidaram para uma reunião na igreja. Eu imagino que você vai, não é? Você sabe que eu não gosto da igreja, porque eu sou jovem e gosto de me divertir, gosto de música. Olha, eu não vou mentir, talvez para depois, mas por hora não. Roger está perdendo uma grande oportunidade. Sabe o que tem na igreja? Tem muitas meninas bonitas, Roger. Muitas. Ah, é mesmo? Se está procurando uma esposa para se casar, quem sabe lá você encontra. Essa pode ser a sua oportunidade de ouro. Mas e aí, o que você me diz? Só assim ele aceitou ir à semana de oração, de modo que participou. Mas ele ainda não imaginava o que iria acontecer nessa tarde de programação. Os assírios eram perversos e abusavam muito dos israelitas. Então Deus chama esse rapaz judeu e o envia para pregar em Nínive, a cidade inimiga. E hoje quem sabe você entrou aqui e talvez você esteja exatamente como aquele rapaz. Talvez Deus esteja te chamando, mas você está rejeitando e não quer fazer o que ele quer que você faça. Roger, eu não disse que havia meninas bonitas na igreja? Eu percebi que muitas te olharam. Gostou de alguma delas? Sim, eu me encantei muito por uma pessoa. E qual é o nome dela? Quem é? Eu me encantei por Jesus. Uau! Que interessante. Isso é muito bom. É muito bom. Então, Jorge participou fielmente de cada noite daquela semana de oração e não se afastou mais da igreja. Ele estudou a Bíblia e tomou a decisão de se batizar. Uma vez batizado, ele começou a sua vida como adventista, cumprindo as normas e serviços da igreja, sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. A loja dele, que agora fecha aos sábados, tem um grande movimento aos domingos, servindo de testemunha para seus vizinhos comerciantes. Hoje, ele agradece a Deus pelo plano maravilhoso que ele tinha para a vida dele. Atualmente, Jorge tem uma linda família. Sua amada esposa Magali e seus 2 filhos, Charles e Kevin, que desfrutam de uma educação religiosa baseada nos princípios divinos. Jorge é um ancião de igreja muito ativo. Ele ajuda na coordenação dos programas da igreja todos os sábados. Por conta do seu esforço e dedicação, todos os departamentos participam da adoração a Deus em cada reunião realizada na Igreja de Porvenir. Sua igreja é uma igreja reavivada em todos os sentidos. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel, obrigado, Senhor, pelo privilégio de devolver uma pequena parte de grandes bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, sobre nossas vidas. Tudo que nós fazemos, Senhor, nós prosperamos porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Nos ajude a permanecer fiel à Tua presença em tudo. Nós te amamos muito e em tudo nós te damos graças em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Feliz sábado. Maranata. Não, tá devagar, pode melhorar isso aí. Maranata. Ah, ele virá. E aí agora? Nós o veremos. Vamos de novo então. Maranata. E ele virá. Amém. Esse deve ser o nosso propósito. O retorno de Jesus a esse mundo. Muito obrigado pelo convite do Adão de poder estar aqui mais uma vez na igreja do Jardim Ponta Grossa, reencontrar irmãos, reencontrar amigos, ver rostos novos, né? Vejo que a igreja está bem bonita, muitos jovens, e esse realmente é o propósito. Alavancar a mensagem de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Momentos difíceis em meio a essa pandemia, muitas situações adversas, muitas percas, né? Mas o propósito deve continuar o mesmo, firmes na promessa de Jesus, que muito em breve Ele há de retornar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos falar mais uma vez com Deus, antes de nós podermos abrir a palavra de Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que nos dá de nesta manhã podermos estar na Tua casa para podermos Te adorar. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Sua misericórdia sobre cada um de nós. Nesse momento, ó Pai, iremos abrir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que já se faz presente no meio de nós, venha abrir a nossa mente para entendermos o que a Tua palavra tem para nos dizer essa manhã. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Queria que você abrisse a sua Bíblia. O tempo é corrido, né? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos estudar um pouquinho o livro do Apocalipse. Nós não vamos falar nada aqui do que com certeza você já não saiba, né? Nós, como adventistas, nós devemos estudar o Apocalipse. A senhora White, no livro Eventos Finais, ela diz o seguinte, que nós devemos estudar toda a Bíblia, porém, nesses últimos dias, em especial, nós devemos analisar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Revelação para esses dias, os quais nós estamos vivendo. No início do ano, um irmão teve um contato com outro irmão, ele é de uma igreja pentecostal, e ele queria conhecer o livro do Apocalipse. Esse irmão então pediu se eu não podia estudar com ele o livro do Apocalipse. E desde março então a gente começou a estudar o Apocalipse. E o interessante é que ele disse o seguinte, ele falou, rapaz, por que só os adventistas estudam o Apocalipse? Eu frequento igreja há anos e ninguém prega Apocalipse na igreja. A gente não vê falar nada. Ele começou então a assistir a TV Novo Tempo e ele sentiu curiosidade. Nós estamos estudando ainda, estamos no 15º estudo. E ele tem se maravilhado cada dia mais com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é revelação. Revelação para os dias atuais, que Jesus Cristo concedeu a João, e João passou para que o povo daquela época e nós hoje pudéssemos entender e compreender o que está para acontecer, as coisas que estão acontecendo. Por isso é importante nós estudarmos o livro do Apocalipse. É muito importante. Você que está em casa, você nosso amigo que está nos acompanhando pelo Facebook, estude o livro do Apocalipse.
e você vai se admirar pelas revelações que Deus tem para nós, para mim e para você. Por isso, então, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, capítulo 4. Como eu disse, acredito que não há nada do que você já tenha ouvido falar, mas nós vamos relembrar, porque é muito bom a gente sempre relembrar a palavra de Deus. Apocalipse 4 vem com o título Trono no Céu. Interessante, quando a gente ouve se falar em trono, você imagina o quê? A ideia de um rei, de um governo, né? De alguém que está no controle e no comando de tudo. Porém, quando a gente olha e analisa a situação do nosso mundo, a gente pensa, será que realmente existe alguém no controle? Será que Deus realmente está no controle ainda desse mundo? Quando você olha para a Primeira Guerra Mundial, em 1914, onde 19 milhões de vidas foram ceifadas. E fica a pergunta, será que realmente Deus está no comando de tudo? Nós vamos para a Segunda Guerra Mundial e nós temos agora 83 milhões de vidas ceifadas. E aí, será que Deus realmente está no controle de tudo? Nós vemos os fenômenos naturais, por exemplo, em 2004, aquele grande tsunami na Indonésia, onde mais de 226 mil pessoas foram mortas. Será que realmente Deus está no controle? E aí nós chegamos atualmente, nos nossos dias atuais, com o Covid-19, onde mais de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro perderam sua vida. 600 mil aproximadamente, só aqui no Brasil. E aí você pergunta, será que realmente Deus está no controle? Queria dizer para você que Apocalipse 4, ele revela de um Deus que está no trono e um Deus que ainda está no controle de tudo. Por mais que pareça que não, mas Deus está no controle de tudo. Por isso vamos analisar agora o que diz o versículo 1. Apocalipse 4, verso 1. E diz assim: Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de o som de uma trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Então João havia passado por um momento onde ele ouviu o chamado de Deus. Apocalipse 2, capítulo 2, verso 3, ele dá a revelação das 7 cidades, 7 períodos que iriam acontecer. Por isso ele diz aqui, depois destas coisas, João diz, olhei e vi. Ele viu o quê? Uma porta. Alguns estudiosos têm dito que essa porta que João viu seria a porta do santuário. Você lembra do santuário que nós tivemos aqui, que teve no antigo Israel, onde existia ali 2 compartimentos, onde existia o santo e o santíssimo, e lá dentro do santíssimo, onde estava a arca da aliança, onde ela vivia completamente com um brilho que chamava-se o Shekinah, onde se denominava a presença de Deus. Porém, alguns estudiosos dizem que essa porta que João é convidado a entrar seria a porta do santuário, onde o próprio Deus estava ali assentado no seu trono. E João recebe esse privilégio. Ele diz que ele foi arrebatado em espírito. Grande privilégio, não é? Vamos continuar então a nossa leitura. Versículo 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris com aspecto semelhante a esmeralda. Olha só, João tem a visão, ele vê alguém sentado no trono, porém ele diz que essa pessoa tinha a figura de pedras preciosas, ou seja, era um brilho muito grande que ele não conseguia enxergar. Isso não te lembra quando Jesus vai ao monte e leva os discípulos, e ali ele passa por aquele momento da transfiguração, e os discípulos não conseguiam enxergar a fisionomia de Jesus. Por quê? Porque naquele momento ele se tornou santo, e os discípulos eram pecadores. Nesse momento, João, por mais que ele foi arrebatado ao céu em espírito, mas ele não consegue enxergar a figura de Deus, porque ele ainda era pecador como eu e como você. Mas o interessante é que ele vislumbra o que está acontecendo ali naquele trono. E ele então vê o quê?
Um arco-íris ao derredor do trono. Quando nós falamos no arco-íris, o que você lembra? O que você lembra do arco-íris, Cleito? Dilúvio, muito bem, da Arca de Noé, né? Exatamente. Naquele momento em que houve um grande e terrível dilúvio aqui nesse planeta e Deus coloca um arco-íris que simbolizava o quê? A aliança. A aliança de Deus, ou seja, que ele nunca mais destruiria o mundo com água. Uma grande aliança Deus fez para com o ser humano. E olha só o que Davi reflete para nós. Mas antes de mais nada, o arco-íris, ele é formado pelo quê? Pela luz e pela água, não é? Se você pegar uma mangueira de água e refletir ao sol, você vai enxergar ali as cores do arco-íris. Então ele necessita da luz e ele necessita da água. Olha o que o salmista diz para nós. Segura aí Apocalipse e abre sua Bíblia lá em Salmos 97. Salmos 97, versículo 1 e 2. Muito bom ouvir o folhar da Bíblia, né? Gostoso. Salmos 97, 1 e 2. E diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvem e escuridão estão ao redor dele. Porém, a retidão ou a misericórdia e a justiça são a base do que está escrito aí? Do seu trono. Olha só. O que refletia esse arco-íris? A base, a retidão, a misericórdia, ou seja, a justiça e a misericórdia de Deus. Isso refletia o arco-íris em volta do seu trono, que Deus está reinando, porém ele é misericordioso, mas ele também é justo. Lembre-se disso, irmãos. Deus é amor, mas Deus ele é justiça. E quando ele retornar, ele vai fazer justiça aqui nesse mundo. Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14 deixa bem claro que por mais que Deus é amor, mas ele vai ser justo quando ele retornar. Aqueles que seguiram o seu evangelho serão salvos. Aqueles que infelizmente seguiram entre aspas ou não quiseram aceitar o seu evangelho, Deus vai cumprir a justiça, que serão todos eliminados. Pois bem, o interessante é que por mais que Deus esteja no seu trono, a Bíblia relata que um dia o inimigo de Deus também tentou usurpar do trono de Deus. Você conhece a história, né? Nós sabemos bem da história. Só queria ler um texto para você entender isso. Isaías 14, deixa bem claro isso. Isaías 14, de 12 a 14. Você conhece esse texto, decore salteado, né? E lá diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, refletindo Lúcifer como anjo de Deus, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O inimigo de Deus, ele quis o trono de Deus. Você conhece a história. Ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Você conhece a história. Ele foi lançado aqui para esse mundo. E aqui nesse mundo ele fez o quê? Enganou a Eva. E Eva enganou a Adão. E com isso o pecado adentrou dentro deste mundo. Tudo aquilo que era perfeito, tudo aquilo que funcionava perfeitamente, agora começa a não funcionar. As flores e as árvores que não morriam agora começam a morrer. O ser humano que não tinha doença nenhuma, que era perfeito, agora começa a ficar doente. E começa a morrer. Você começa a entender que a partir do momento que o inimigo de Deus, que o diabo, e João deixa bem claro, o próprio João que escreve Apocalipse em João, capítulo 12, versículo 31,
ele diz que o juízo foi dado a esse mundo porque o príncipe desse mundo, ou seja, o diabo, Satanás, que é o príncipe deste mundo, está no comando. E aí nós começamos a entender as tragédias, nós começamos a entender a morte, nós começamos a entender as coisas que acontecem aqui nesse mundo. Por quê? Porque existe alguém que foi como um usurpador, um poceiro que adentrou nesse mundo. E ele, entre aspas, está direcionando as coisas. Entre aspas, irmãos, Apocalipse 7 deixa bem claro que existe 4 anjos nos 4 cantos da terra. E muitas coisas ainda não têm acontecido piores, porque Deus não tem permitido. Mas vamos continuar estudando um pouco mais. O versículo 4, do capítulo 4 de Apocalipse, diz que Deus está no seu trono, porém ele é assistido por algumas pessoas no seu trono. Ele é assistido lá no céu. Olha o que diz o texto. Ao redor do trono, também havia sobre o trono 24 anciões vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Então Deus está no trono e ele está sentado, assistido por 24 anciões. E esses anciões, eles têm o quê? Coroa. Coroa em Apocalipse é sinal de vitória. Olha o que diz Apocalipse 3:21. Sobe um pouquinho aí na sua Bíblia. Apocalipse 3:21. A mensagem de Laodiceia, para nós hoje, o povo laodiciano, diz o seguinte: ao que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No final do ano, eu preguei uma mensagem aqui, que nós falávamos sobre isso, né? Entendemos um pouquinho o propósito de que nós fomos criados. Fomos criados para adorar, né? Para estar junto com Deus no céu. Esse é o propósito. E nós vamos ter um trono. E nós vamos sentar-se ao redor de Cristo. E nós vamos ter uma coroa. Coroa é sinal de vitória. Mas a Bíblia aqui relata de 24 pessoas já vitoriosas. Quem seriam essas 24 pessoas? Abra sua Bíblia lá em Mateus 27. Mateus 27, versículos 50 e 53. Mateus 27, ele relata sobre o relato da morte de Cristo, né? E a ressurreição de Cristo. Olha o que aconteceu. Mateus 27. (50 a 53) e diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Neste instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você lembra desse texto? Quando Jesus ressuscita, muitas pessoas também ressuscitaram. Mateus deixa bem claro que eles, ao ressuscitar com seu corpo glorioso, eles entraram na cidade santa, a Jerusalém, aqui na terra, demonstrando publicamente para as pessoas que o Messias havia ressuscitado e que aquilo que havia sido pregado até então era verdade. Então nós entendemos que esses 24 anciões que se estão ao derredor do trono, que são vitoriosos, foram aqueles que ressuscitaram. A Bíblia relata de mais nomes, você deve lembrar aí de pessoas que já estão com Cristo lá no céu. Fala um nome aí, vamos ver. Elias, quem mais? Moisés, quem mais? Enoque, a Bíblia deixa bem clara. Porém, nós não sabemos o nome desses 24, mas nós entendemos que eles estão no céu. E eles estão perante o trono de Deus. Isso não é magnífico? E um dia eu e você também estaremos lá. Amém? Que Deus nos ajude, que a nossa coroa que já está preparada, nós possamos recebê-la da mão do próprio Jesus. Mas vamos continuar o texto. Tem muita coisa para a gente ler aqui. Versículo 5.
Ainda na presença de Deus no trono, diz o seguinte, que saíam relâmpagos, vozes e trovões diante do trono, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E aqui nós voltamos mais uma vez dentro do santuário. Dentro do primeiro compartimento havia algumas coisas ali. E entre elas, não sei se você lembra, mas havia um candelabro. E esse candelabro possuía quantas lâmpadas? 7. E o que simbolizava esse candelabro? Quem lembra? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo ali no santuário. Então João tem essa visão que aonde ele estava? No santuário no céu. E esses 7 trovões, 7 lâmpadas, faz uma referência explícita que o Espírito de Deus também está ali presente. 7 Espírito, 7 é o número da perfeição, simbolizando o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também estava presente ali diante do trono de Deus. Continuando, versículo 6 até o 8 agora. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono um centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, ou um boi, ou um novilho, como está aí na sua Bíblia. O terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha só que interessante. Eu vou passar o texto, nós não vamos ler por causa do tempo, mas Isaías e Ezequias tiveram essa mesma visão que João teve aqui. 6 séculos antes, eles tiveram a mesma visão. Depois você pode acompanhar aí na sua casa. Ezequias 1, de versículo 1 a 10, vai falar sobre essa visão. E Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2, vão falar dessa mesma visão. Porém, a pergunta é: quem seriam esses 4 seres viventes? Quem são esses 4 seres viventes que estão ali diante do trono? Eles estão prostrando-se sim diante de Deus, mas eles têm olhos olhando para todos os lados e eles têm asas. Nós voltamos novamente lá para o santuário e voltamos ali ao povo de Israel. Interessante que para a gente sempre entender o Apocalipse, nós temos que voltar aonde? Velho Testamento. É onde nós entendemos o livro do Apocalipse. Você se lembra, então, quando o povo de Israel foi tirado do Egito. E ali, então, eles começaram a caminhar. E Deus deu a seguinte ordem para Moisés: que o povo de Israel eles fosse dividido em quantas tribos? Eu não ouvi. 12 tribos. Eles eram um povo dividido em 12 tribos. Porém, quando você abre a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 2, você vê como essas tribos foram divididas. Porém, em cima dessa divisão dessas 12 tribos, 4 tribos em especial eram as que dominavam, as que cuidavam das demais tribos. Números capítulo 2, do versículo 1 a 34, ele vai dar essa referência. Então, a primeira tribo, vou dizer o texto, depois você anota, a gente não vai ler também devido ao tempo. Números capítulo 2, no versículo 3, nós vamos encontrar a primeira tribo que dominava 4 demais. Era a tribo de Judá, certo? A tribo de Judá, ela denominava as demais. Cada uma dessas tribos, elas tinham uma bandeira ou um estandarte. Você vai encontrar aí. Quem se lembra qual era o estandarte da tribo de Judá? Jesus veio da onde? Da tribo de Judá. Jesus é considerado como quem? O leão da tribo de Judá. Então, o primeiro estandarte era da tribo de Judá e possuía a caricatura de um leão. Olha só que interessante.
A segunda tribo era a tribo de Rubem. Está lá no versículo 10, tá? Ela possuía também um estandarte, uma caricatura de um homem, com a imagem de um homem. A terceira tribo era a tribo de Efraim. Está lá no versículo 18. Ela também possuía um estandarte e era com a caricatura de um boi. E a quarta tribo, está lá no versículo 25, era a tribo de Dan. E ela possuía também um estandarte com a imagem de uma águia. Olha só que interessante. Um leão, um boi, um homem e uma águia. Então o Apocalipse aqui ele está fazendo uma referência ao povo de Israel. Simbolizando um povo, esses 4 seres viventes, simbolizando o povo de Israel. E quem é o povo de Israel? Eu e você somos o povo de Israel hoje. Aqueles todos que aceitaram a Cristo é o povo de Israel. Por isso esses 4 seres viventes, eles estão lá no céu, representando o futuro do povo de Israel que estará diante do trono de Deus. Olha só que magnífico. E eles estão clamando o quê? Santo, Santo, Santo. Estão fazendo uma referência a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só que magnífico. E o que mais esses 4 seres viventes estão fazendo? Vamos ler o versículo de 9 a 11. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciões também prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor, o nosso Deus, o nosso de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. O que é que esses 4 seres viventes estão fazendo? E os 24 anciões estão fazendo lá no trono, diante do trono? Eles estão adorando. Adorando quem? O Criador. Apocalipse deixa bem claro. Adorando aquele que criou todas as coisas. Irmãos, interessante que o livro do Apocalipse ele retrata muito e fala, desde o capítulo 1 até o 22, ali você vai encontrar sempre essa divergência. Falando para adorar um Deus Criador. Porque o trabalho do inimigo e do diabo hoje é retirar isso de nós. Satanás tem trabalhado e lutado arduamente para tirar essa intenção de adorarmos ao Criador. Em 1859 foi publicado um livro, A Origem das Espécies. O autor, você deve conhecer, Charles Darwin. Um cara muito estudioso, conhecedor, se tornou até um pastor anglicano, porém, ele começou a partir de alguns estudos a entender que a evolução era o que predominava. Que eu e você, seres humanos, a gente não tem origem e nem destino. Nós não fomos pessoas criadas. Simplesmente passamos a existir. Quando a gente vai para a mídia, a gente vê um poder religioso, como o Papa, dizendo que o livro de Gênesis não é um livro literal. Dizendo que o livro de Gênesis é apenas uma história para que eu e você possa entender algumas coisas. Não é literal. Puxa, se Adão e Eva não é literal, então não existe pecado. E se não existe pecado, também não existe um Salvador. Você consegue entender? Você consegue enxergar qual que é o plano do inimigo, qual que é o plano do diabo? Não existe um Criador. Eu e você surgimos do nada. O inimigo tem trabalhado arduamente em cima disso. E muitas pessoas têm deixado de adorar a Deus, têm deixado de seguir o Deus Criador para seguir pessoas e acreditar em livros e histórias que a mídia tem lançado aí fora. Isso tem sido muito perigoso. Esse é o grande trabalho do inimigo. E sabe o mais interessante? Quando nós esquecemos que não há um Criador, quando nós deixamos de acreditar no Criador,
o inimigo passa a tomar conta da minha e da sua vida. Quando nós deixamos Deus de lado, nós estamos declarando abertamente que nós acreditamos no inimigo. E quando o inimigo toma lado, quando o inimigo toma conta das situações, as coisas começam a acontecer. As tragédias começam a acontecer. O mal começa a acontecer. E é isso que a gente tem visto acontecer ao nosso derredor constantemente. A destruição, as doenças. Porque não é Deus que traz o mal para nós, a gente tem que entender isso. Nada vem de Deus. Isso vem do inimigo, aquele que se tornou posseiro aqui nesse mundo. Aquele que é o príncipe desse mundo. E ele tem esse livre-arbítrio, porque eu e você, muitas vezes, nós damos esse livre-arbítrio para ele. Quando nós deixamos Deus de lado, o mal toma conta das nossas vidas. E é isso que tem acontecido. Mas tenha em mente que existe um Deus que está sentado no trono. E lá tem um trono e uma coroa preparado para cada um daqueles que quiserem ir para lá. Deus tem preparado isso para cada um de nós. É o desejo dele para que eu e você esteja lá. Mas eu e você temos que querer. Eu gosto muito do pastor Luiz Gonçalves, que ele sempre diz o seguinte, que a decisão sempre está nas nossas mãos. Eu não posso decidir pelo meu filho, pela minha esposa, eu não posso decidir por ninguém. A decisão, ela é única. A salvação é individual. Então sempre cabe a mim e a você tomar a decisão. Esse estudo do trono de Deus, eu gosto muito dele porque ele reflete que eu e você vamos fazer lá no céu. E é o que Deus espera que nós façamos. Adoremos. É isso que ele quer. Toda essa simbologia que ele mostra ali é que nós vamos refletir isso quando nós estivermos lá no céu. Nós vamos adorar a Deus. Mas ele quer que eu e você começamos hoje. Começamos agora. Por isso a Bruna ela vai cantar uma música agora. Nesse momento que ela estiver cantando, reflita nisso. Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que eu tenho ficado magoado com Deus em meio a situações adversas que têm acontecido na minha vida? A morte, a perda, talvez problemas familiares, talvez doenças na família, problema financeiro. E muitas vezes eu tenho colocado a culpa em Deus, eu tenho reclamado com Deus, puxa, o Senhor é o culpado de tudo isso na minha vida. Lembre-se que Deus não é culpado. Tudo isso provém do inimigo. O inimigo de Deus, ele ainda tem uma certa liberdade, porque eu e você damos essa liberdade a ele. Então faça um plano com Deus, converse com Deus nesse momento. Faça alguns ajustes, faça algum propósito para a sua vida. Ele espera que eu e você o adoremos, e adoremos em verdade e em espírito. Amém? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim.
e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Amém? Coloque-se em pé, vamos falar em Deus. Mesmo que sem entender, nós devemos confiar em Deus. Mesmo que sem entender as situações adversas que têm acontecido na nossa vida, nós devemos confiar em Deus, porque Deus está no trono e Ele ainda está no comando das coisas aqui deste mundo. Vamos juntos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deixaste as Tuas revelações diante do Teu livro, para que nós pudéssemos entender e compreender todas as situações adversas que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Querido Deus, em meio a situações difíceis que estamos vivendo e passando, mas a notícia boa é que ainda as coisas vão piorar mais ainda. Nós devemos, mesmo sem entender, saber que o Senhor ainda está no comando de tudo. Fica conosco, Pai. Dá-nos força para suportar as situações adversas. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais crer e confiar na Tua palavra. Olhe para os nossos irmãos aqui, ó Pai, pelas lutas que cada um tem passado e enfrentado. Que o Senhor possa estar dando força, dando ânimo e dando coragem para cada um, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para o grande dia do Seu retorno, porque sabemos que temos um trono e temos uma coroa preparada para cada um de nós. Mas isso só será dado para os vencedores. Que essa igreja, que todos nós possamos ser vencedores, ó Pai. Que nós possamos nos preparar para esse grande dia. Abençoe essa igreja, ó Pai. Abençoe os líderes, abençoe esses jovens, Senhor. Que cada dia eles possam se entusiasmar mais pela Sua palavra. Que eles possam crescer na graça e no Espírito, ó Pai. E que eles possam compartilhar e levantar essa igreja aqui de mais jovens e jovens, Senhor. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados que são inúmeros diante de Ti. Dá-nos um restante de sábado na Tua companhia. Nós pedimos sem mérito algum nosso, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Abençoe você e a sua família.